guys, how are you? Hoje eu vim aqui trazer para vocês algumas dicas aí sobre montar frases, tá? Vamos lá conhecer algumas coisas para a gente melhorar? Então vamos lá. Então o que a gente precisa primeiro entender? Que para montar uma frase a gente precisa compreender que existem alguns elementos dentro da frase, como os nouns, que são os substantivos, os pronouns, que são os pronomes, os verbs, que são os verbos, prepositions, preposições, adjectives, adjetivos, e os adverbs, que são os advérbios, ok? Aí, então, os nouns são o quê? São os substantivos. Substantivos são aqueles que vão se referir a pessoas, como a Sarah, o Mark, o Peter, ou a coisas como a horse, a book, a table, the United States, ok? Os pronouns são os pronomes, então eles vão substituir os substantivos. Então, ele pode ser os pronomes pessoais, I, she, he, they, we, you. Pode ser também os objetos, us, me, him, her, ok? Them. E os verbos, que são os verbos, que são usados para dizer as ações. Então, eles designam as ações, como to get, to know, to live. E daí nós temos o verbo to be também. Temos os prepositions, que são os elementos que conectam as frases, como to, for, by. Os adjectives, que eles modificam o sujeito. Então, por exemplo, pretty, ugly, beautiful, magic, na verdade, eles modificam o substantivo também, né? Os adverbs, que daí no caso eles modificam os verbos. Então, adjetivos modificam os substantivos e os advérbios modificam. Aí que é o meu complemento. Na negativa a gente mantém a mesma coisa, só que a gente vai colocar um not, né, para dizer que não. Então, por exemplo, ó, I don't love cats. Eu não amo gatos. I, verbo, don't love, don't negativa, love, I sujeito, don't negativa, love verbo, cats complemento. I'm not lazy. Então, ó, I sujeito, am, verbo, not, negativa, lazy, complemento. Então, a gente coloca aí, se eu quiser completar com coisas também, o meu complemento eu posso. I don't love white cats. I don't love gray cats. Ok? I'm not a lazy person. Posso completar. E as frases interrogativas? Elas têm a mesma estrutura. Quando eu falo assim, ó, I love cats, eu amo gatos. Então, I, sujeito, love, verbo, cats, complemento. Agora, quando eu pergunto, do you love cats? Então, eu vou ter aí um auxiliar, o do. Mas eu mantenho a estrutura, ó. You, sujeito, love, verbo, cats, complemento. Quando eu digo o verbo to be, ele já é um pouquinho diferente. Então, ele tem uma inversão na posição, uma inversão na forma afirmativa. I am right. Afirmativa. Então, I, sujeito, am, verbo, right, complemento. Agora, quando eu falo, are you right?
Então, are é o sujeito, é o verbo, que é o verbo to be, you, sujeito, e right, complemento. Então, no caso do verbo to be, a gente faz a inversão de posição. Então, é importantíssimo a gente sempre lembrar que no inglês, na maioria dos casos, tem que ter ali um sujeito para formar a frase, tá? Lembrem-se que quando a gente não tem sujeito na frase, a gente pode estar dando uma ordem. Então, é um modo imperativo, é uma ordem que eu estou dando, é um pedido. Então, por exemplo, quando eu falo assim, ó, chove muito em dezembro. Em português eu não tenho sujeito aqui, mas em inglês eu preciso ter algo representando o sujeito. No caso, ficaria o it. Então, it rains a lot in December, ok? Então, em inglês a gente precisa ter algo ali que representa, mesmo que em português não exista. Então, aqui eu vou falar um pouquinho para vocês sobre linking words. Linking words são conjunções cruzadas para que você possa unir, explicar, contrastar ou exemplificar duas ou mais frases. Então, é aquilo que liga as frases, ok? Então, é a partir dessas link words que você vai conseguir expressar melhor as suas ideias. E elas são responsáveis para enriquecer o vocabulário quando você está falando ou escrevendo. Então, tanto no speaking quanto no writing. Por exemplo, algumas exemplos aqui de linking words. É aquela que faz uma addition, uma adição. Por exemplo, and. Então, he is tall and handsome. Ele é alto e bonito. People that eat vegetables are healthier. In addition, they tend to live longer. Então, as pessoas que comem vegetais são mais saudáveis. Além disso, tendem a viver mais. Outro exemplo. I need to study. I also need to sleep. I can't do both at the same time. Eu preciso estudar. Eu também preciso dormir. Eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Olha aqui, eu também adicionando algo que eu preciso fazer. They were concerned too. Eles também estavam preocupados. Então, o to também entra. Ou uma reason, que é uma causa. Por exemplo, I am late because of the intense traffic. Eu estou atrasada por causa do tráfego intenso. Olha aqui a minha causa. Because of. The mall was closed due to the bad weather. O shopping estava fechado devido ao mau tempo. She's angry because he told his friends about it. Ela está brava porque ele contou aos amigos dele. They had to do that way since they didn't have much time. Eles tiveram que fazer daquele jeito, já que não tinham muito tempo. Olha a minha justificativa, ok? Ou para contrastar alguma coisa. Então, a gente tem um contrast. Canada is a rich country. However, not all Canadians are rich. Então, o Canadá é um país rico. Entretanto, nem todos os canadenses são ricos. Although it was snowing, they went to the movies. Embora estivesse nevando, eles foram ao cinema. I like the smell of coffee, but I don't like the taste of it. Eu gosto do cheiro de café, mas eu não gosto do sabor dele. I wanted to go, despite my bad mood. Eu queria ir, apesar do meu mau humor. Robert prefers the mountains, while Sarah prefers the beach. Robert prefere as montanhas, enquanto Sarah prefere a praia. He wasn't very good in Portuguese. On the other hand, he knew everything about English. Ele não era muito bom em português. Por outro lado, ele sabia tudo de inglês. Olha o contraste ocorrendo nas frases, ok? Então, a gente tem aqui umas palavrinhas. However, although, but, despite, while, and on the other hand. Aí a gente também pode usar como exemplos. Então, example, you can find many animals on the savannah. For example, lions, elephants and zebras. Então, por exemplo. Então, você pode encontrar vários animais na savana. Por exemplo, leões, elefantes e zebras. There are many popular meals in Brazil. Rice and beans, for instance. Diversas refeições populares. Arroz e feijão, por exemplo. The Egypt mosquito can transmit several diseases, such as dengue fever. Os mosquitos Aedes aegypti podem transmitir várias doenças, como a dengue. Então, exemplos para a gente poder aumentar aí nossa frase, exemplificando o que a gente está falando. E a gente vai ter as consecutivas ou conclusivas. Por exemplo, we were hungry, so we stopped at a cafe for a snack.
Então, estávamos com fome, então paramos de um café para um lanche. Então, olha aqui, ó. So, então, conclusão. He trained hard the whole year. As a result, he won the competition. Ele treinou o ano todo. Treinou duro o ano todo. Como resultado, ele ganhou a competição. Consequência. She decided not to say anything once it would upset them. Ela decidiu não falar nada, já que iria chateá-los. Olha aqui a conclusão. Por que ela não falou? Já que iria chateá-los. Ok? Thank you very much. See you. Bye bye.